Gostaria de perguntar para o Elahá, por que que a humanidade parece estar regredindo em tudo? Essa pergunta não é sua, essa pergunta é de Allan Kardec, é a questão 784 de O Livro dos Espíritos. Por que que o mundo parece andar aos recuos ao invés de avançar? E ali os espíritos vão apresentar a resposta para essa sua indagação. É verdade, às vezes a gente tem a sensação de que parece que o mundo não está avançando. Por que que nós temos essa sensação? São duas as razões pelas quais nós pensamos assim. Primeira razão, a existência humana é muito curtinha. Os processos sociais são muito longos. Então a gente não consegue ver todo o processo de transformação. Quem tivesse vivido na época da Revolução Francesa, diria que o mundo virou de ponta cabeça, que estava tudo destruído. Mas aquela revolução, que aparentemente era uma destruição de todos os valores que existiam, deixou frutos muito interessantes. Ela é de 1789, mais especificamente começou no dia 14 de julho, com a tomada da Bastilha, mas ela se propagou por outros dias à frente, não foi só naquele dia. E hoje nós colhemos os frutos daquele movimento que não precisaria ser tão violento, mas a Revolução Francesa, ela, aparentemente, durante um período longo, apareceu uma perturbação na humanidade, mas hoje a gente tem modelos de sociedade democrática, eleições de seus governantes, e o fim da Inquisição na França, uma revisão completa dos valores da sociedade a partir desse fenômeno. Então, os fenômenos sociais eles são longos mesmo. E a gente tem a sensação de que as coisas não estão caminhando. Mas é assim mesmo, a gente tem que se afastar, olhar de longe para que você consiga enxergar as coisas acontecendo. Sabe o que acontece, Helena? Quando um modelo está estabelecido e a gente quer substituir esse modelo por um outro, a gente não sabe fazer isso de maneira pacífica, de maneira ordeira. Como nós somos imperfeitos, a gente perturba o que está colocado, arranca o que tem, nós sofremos um solavanco e depois a gente vai construindo a solução para o futuro. E quem está vivendo o momento da retirada de uma peça para a colocada da outra, sente como se o mundo estivesse andando aos recuos. Essa é a primeira razão. Mas tem uma segunda. A segunda razão é diferente da primeira, porque a primeira, isso sempre aconteceu, sempre foi assim. E quando aconteceu, nós dizíamos que estávamos em crise. Havia crise na educação, havia crise na ciência, havia crise da religião, ou crise na família, crise no modelo produtivo, crises econômicas. Hoje nós não estamos vivendo assim. Nós estamos com crise em tudo ao mesmo tempo. Essa é a situação do agora. Nós temos crise na família, crise na escola, crise na religião, crise na economia, crise na política, crise em todos os aspectos da atividade humana, crise na arte. Está tudo em crise. Essa Exatamente porque pergunta, está tudo em crise é o grande indicativo de que tem alguma coisa muito forte acontecendo. E o Espiritismo nos diz que nesses períodos do chamado transição planetária, ocorre uma encarnação em massa de muitas entidades que não estavam tendo a concessão de reencarnar. Muita gente perturbada está encarnando nesse período. São espíritos intolerantes, arbitrários, desequilibrados, déspotas, que renascem todos de uma vez só. Mas por que, meu Deus? Por duas razões. Porque eles também são filhos de Deus, têm que ter uma chance para se melhorar, é progresso para eles vir, porque daqui a pouco não vai ter mais a concessão de encarnar na Terra, e a segunda é para saber se nós somos realmente bons. Se nós formos bons, nós vamos resistir às perturbações que eles nos trazem. Observe quanta perturbação existe na arte hoje, quanta perturbação existe na música do Brasil hoje. Compare a música dos anos 80 com as músicas de agora. São 40 anos de diferença. Observe, o que foi que aconteceu conosco? O problema não é nem fazerem as músicas, é se consumir. O problema é que faz e a gente ainda consome. Mas por que isso? Porque, de certa maneira, muitos de nós ainda nos identificamos com certas coisas. Então, as práticas de violência, as práticas de intolerância, as práticas de desequilíbrio, elas estão no mundo para quê?
para saber quem se afiniza com elas. Aqueles que se afinizarem com elas significa que ainda não estão prontos para o processo de transição. E aqueles que as odiarem e quiserem destruí-las também não estão prontos. Então existe uma terceira via, que é a via de ver, compreender, mas não se envolver, que é a via das pessoas maduras, que a gente precisa buscar. Então, Lena, o que nós temos hoje na nossa sociedade? Nós temos, de um lado, a primeira das situações, ou seja, a existência humana é muito curta para as mudanças sociais, por isso tem essas questões. E segundo, a transição planetária é uma hora muito grave, na qual muitos espíritos que não estavam reencarnando têm a chance de reencarnar. É como se abrisse as comportas do mundo espiritual para que essas entidades viessem revelar quem nós somos e terem a chance de crescer. Jesus já previa isso no sermão profético, porque disse: e no final dos tempos, por ser grande a perversidade, o amor de muitos se esfriará. Que o nosso amor não esfrie durante desses momentos tão dolorosos e a gente mostre, como trabalhadores da última hora, que somos capazes de enfrentar a borrasca e sairmos lá na frente com uma sociedade melhor, mais amadurecida, com todo o conhecimento que a gente possui.